Olá, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos na Palavra do Criador. No livro de Mateus, nós iremos ler o capítulo 23, do versículo 23. Apenas esse versículo é suficiente para a nossa meditação. Mateus 23, 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omites o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos a respeito da mentira do dízimo em Mateus. Certa feita eu vi um pastor na televisão, que eu não vou falar seu nome por questão de ética, muito famoso, ele falar que o dízimo era bíblico e tinha no Novo Testamento, baseado em Mateus 23, 23. Porém, ele distorceu tudo o que está escrito aqui. Ele também usou o livro de Hebreus, o capítulo 7, para falar a respeito do dízimo de Abraão. E sobre isso eu coloquei ontem no meu canal do YouTube, explicando sobre a questão do dízimo de Abraão, porque ele não explica. Eles apenas pegam um versículo isolado e aplicam para a meditação do povo. Mas eles esquecem que uma perguntinha básica derruba toda essa tese herege do dízimo. Ou seja, quantas vezes Abraão deu o dízimo? Eles dão todo mês na igreja. E Abraão deu quantas vezes? Eis a questão. Mas vamos voltar a Mateus. Então esse pastor, ele usou Mateus 23, 23 para falar que nós somos obrigados a ser dizimistas. E isso é uma heresia. Isso é uma mentira. Se você pesquisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou começando de Mateus até Apocalipse, você vai perceber que gentio nunca deu dízimo. O dízimo foi uma lei especificamente para Israel. E o gentio nunca deu dízimo. Você já viu alguma vez a igreja dando dízimo, dizimando? Por exemplo, quantas vezes Jesus ensinou a respeito de dízimo na igreja? Quantas vezes os apóstolos ensinaram a respeito de dízimo? Quantas vezes a igreja primitiva deu dízimo? Você já viu a igreja das galáxias dando dízimo? A igreja de Gálatas? A igreja de Éfeso? Você já viu a igreja dos Filipenses dando dízimo? As 7 igrejas da Ásia dando dízimo? Não tem. Para você ver que isso é uma mentira. O dízimo é uma mentira que os pastores levam até hoje e ainda conseguem enganar as pessoas com essa mentira. Daí eles não sabem fazer a separação de lei e graça. Ou sabem e não fazem. Nós temos que entender o que é lei e o que é graça. Até onde a lei me favorece e até onde devo agir pela graça. É preciso saber disso. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? É óbvio que é pela graça. Então nós temos que entender essas coisas. O dízimo pertencia à lei ou à graça? À lei. Hebreus 7,5, como eu expliquei ontem no meu canal do YouTube. Hebreus 7,5. O dízimo era uma lei. Então, não serve para nós. As igrejas do Novo Testamento não dizimavam. Se você porventura souber de algum texto na Bíblia que comprove o dízimo das igrejas do Novo Testamento, ok. Mas não tem. Isso é uma mentira. As igrejas não dizimavam. Então os pastores gostam de usar Mateus 23, 23 para falar a respeito do dízimo. Isso é uma mentira.
eu quero destacar duas coisas aqui fundamentais para que essa tese mentirosa desses pastores, ou melhor, desses pastéis que dizem ser pastor, esquecem de falar para você. Só que, quando nós formos ler Mateus 23, no versículo 23, temos que entender a primeira questão. Jesus está falando para quem? Para a igreja? Não. Jesus não está direcionando essas palavras à igreja. Vamos repetir. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está falando com os escribas e os fariseus, e não para a igreja. Esse detalhe é fundamental nós entendermos. Então, eles ainda viviam pela lei. Os escribas, os fariseus e todo aquele povo ainda vivia pela lei. Então, eles tinham sim que dar o dízimo. Eles tinham que dar o dízimo, porque a lei ainda prevalecia naquela época, naquele momento em que Cristo falou isso. Então, eles tinham que dar o dízimo. Mas Jesus não está falando com a igreja, lembre-se. Jesus está falando com os escribas e com os fariseus. Você é escriba? Você é fariseu? É claro que não. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja de Cristo. Então você não é escriba, você não é fariseu. Portanto, isso aqui não é para você. Não é para você. Por mais que os pastores tentem te enganar falando que é, mas não é. Porque o Cristo está falando aqui com escriba e fariseu. E você não pertence a nenhuma dessas duas classes. E a segunda questão que eu queria enfatizar aqui é que o dízimo não é dinheiro. O próprio versículo diz isso. Os pastores nunca te contaram isso, né? Nem vai te contar. Eles vão morrer no erro te enganando, mas jamais vão te contar essa verdade. Vamos para o versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã. Veja lá, hein? Naquela época já existia dinheiro. Naquela época já existia dinheiro. Mas veja o que Cristo diz. Que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Aí eu pergunto a você, hortelã é dinheiro? Endro é dinheiro? Cominho é dinheiro? Evidentemente não, meu filho. Senhores pastores mentirosos, abram seus olhos, expliquem a verdade das Escrituras ao povo de Deus. Porque um dia vocês vão prestar conta de toda essa mentira que vocês têm inventado até o dia de hoje. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, preste atenção. O dízimo em dinheiro é uma mentira. O dízimo nunca foi dinheiro. É a Bíblia que está falando e não eu. É as Escrituras Sagradas que está falando. O dízimo não é dinheiro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O dízimo era alimentos. Para quê? Para sustentar os órfãos, os necessitados, a viúva, a tribo de Levi em si. Aí eu pergunto, hoje, nesses cassinos evangélicos que se chamam de igreja, eles inverteram. O dízimo sustentava órfão, necessitado e viúva. Eles agora tiram o dízimo de órfão, de necessitado e de viúva, mas como é que pode? Esse sistema religioso parece que é o anticristo. Ele é contra os ensinamentos de Cristo, é o anticristo. Todo aquele que vai contra aquilo que Cristo ensinou é o anticristo. Como é que pode uma coisa dessa? Abra seus olhos, meu querido. Você está sendo enganado. Um dia eu também fui enganado por essa corja de pastéis mentirosos que vivem da mentira. Mas o dia deles
hão de chegar. Preste atenção. Voltemos ao verdadeiro Evangelho, ao Evangelho das Escrituras Sagradas, onde Cristo é o único pastor que guia o seu povo. E se Cristo é o único pastor, como está escrito em João 10, não há pastor terreno. Não há. Porque Cristo é quem dirige as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.